Muito boa noite a todos os amigos que nos acompanham toda terça-feira. É sempre uma alegria imensa compartilhar desses momentos de estudos. Estamos realizando toda semana estudos continuados dos capítulos do livro Nosso Lar, conhecida obra editada pela Federação Espírita Brasileira na psicografia de Chico Xavier, editada também pelo conhecido espírito André Luiz, que conquistou o coração e o cérebro de todos nós com as suas observações, sempre tão importantes e reveladoras. Toda a sua obra constitui um tesouro de conhecimento. Eu, Orson Peter Carrara e Américo Sucena, temos nos dedicado a essa continuidade dos estudos por capítulo, em episódios. Hoje estamos no capítulo 37, no episódio 37, que vai nos trazer o título A Preleção da Ministra. Américo, é sempre uma alegria a oportunidade desses estudos. É verdade, ainda mais quando um capítulo desses recheado de informação, difícil até de a gente extrair tudo que é possível, né? No nosso entendimento, é claro, mas certamente é um capítulo denso que merece exame cuidadoso. É verdade. Nós não conseguimos colocar aqui nos 30 minutos previstos, médios, de apresentação, colocar tudo. Mas vamos iniciar, então, este valioso capítulo que traz a presença da ministra veneranda, que já foi citada anteriormente, não é mesmo? Nós fizemos comentários em capítulos anteriores, o próprio André a cita. E realmente o capítulo se inicia com o André falando sobre os trabalhos do dia, o interesse que despertou nele a conferência que seria proferida pela ministra veneranda. Ele sabia que precisava de permissão para comparecer a este evento. Entendeu-se com Tobias, o seu companheiro de trabalho. E o Tobias esclareceu que essas preleções são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. América, essa observação inicial aí é grave, hein? Lá não tem conversa, jogar conversa fora com o espírito superior, não pode fazer. Devem existir ocasiões em que se conversa sem compromisso e tal, mas numa ocasião dessa, numa palestra, numa preleção, não se joga conversa fora com o espírito da categoria da veneranda. Então, é bom a gente ir aprendendo a disciplinar o pensamento. Pois é. E André, Américo, ele está sinceramente interessado. Desde que ele ouviu falar da ministra veneranda, ele sentiu vontade de conhecê-la e receber dela os conhecimentos que poderia através desse contato. Então, o Tobias informa a ele que ele está autorizado a comparecer com os ouvintes, que se contam por centenas entre servidores, trabalhadores do nosso lar e também abrigados de dois ministérios, da regeneração e do auxílio. E o dia transcorreu em normalidade, ele se lembra dos contatos com as observações da mãe sobre a prática do bem, e ele estava bastante confortado. E ele, ao despertar, ele ficou refletindo sobre a questão do bônus hora, sobre a questão do mérito nas ações. Como é que seria essa compensação de horas? Isso era administração, era atribuição do administrador espiritual ou humano? Porque quando estamos na Terra, como é que fica isso? Essa contagem de tempo são reflexões importantes, Américo. Sem dúvida, isso aí remonta a uma série de considerações, Orson. A gente acho que não vai esgotar isso, porque a gente mesmo não sabe como é que faz. Mas veja, nós já falamos aqui que o governador de Nosso Lar, do núcleo Nosso Lar, ele conhece todo mundo, e conhece no nível de detalhe, porque ele que autoriza providências, quem pode entrar, quem pode sair, quem pode visitar um outro planeta, se quiser, uma esfera espiritual acima, enfim, ele que faz isso. Então, ele conhece muito bem os habitantes de Nosso Lar. Na época
do livro tinha 1 milhão de habitantes. Certamente esse número hoje é diferente e deve ser maior. Mas, enfim, o administrador terrestre, é ele quem paga o salário de alguém, não é? Então, isso também existe na vida espiritual, por métodos que nós desconhecemos. Porque cada nível de responsabilidade tem uma compreensão diferente. Então, o governador é o que tem mais compreensão daqueles que são moradores de lá, mas acima dele, porque ele está sob supervisão de espíritos que estão na esfera seguinte, que também supervisionam o governador e aqueles que estão supervisionados por ele. Então, é uma árvore de imensos galhos, onde todos nós estamos sob supervisão. Mas veja que interessante, quem autoriza o André a assistir a palestra é Tobias. A primeira instância é Tobias. Não nos consta que ele seja médico. A informação que tem no livro é que ele era o chefe da equipe de enfermagem. É ele que comanda aquela ala onde o André está trabalhando. Pode ser que existam outras, não há referência, mas deve existir, porque os serviços são abrangentes, são muito especializados e abrangentes, diversificados. Então, ele autoriza o André a participar, mas já vai avisando, ó, você não vai poder fazer pergunta. Esse é um detalhe, hein? Não pode fazer pergunta. Olha que interessante. Essa supervisão, Américo, fazendo uma comparação ao nosso nível terreno, humano, né? Você pega uma grande empresa, como nós conversamos em off aqui antes da gravação, o presidente da empresa ele não terá muitas vezes acesso ao desempenho, à honestidade, ao empenho do funcionário lá escondido na fábrica, no salão de produção. Ele poderá até chegar lá alguma vez, observar, mas isso não lhe dará acesso ao conhecimento integral do comportamento e da dedicação do funcionário. Mas em nível espiritual, com essa supervisão, como você usou uma expressão muito boa aí, é uma árvore com vários galhos de supervisão. No mundo espiritual não é assim, né? Porque todo esforço é reconhecido. Todo esforço. Recentemente, já faz alguns anos isso, mas não faz muito tempo, um programa na TV mostrava um dirigente da empresa, quase sempre o seu dono ou um diretor de alta caciquia, como diz um amigo, ele ia travestido, né, disfarçado de funcionário novo e com a desculpa de que estavam filmando os trabalhos, né, e entrevistava aquelas pessoas que já eram reconhecidamente funcionários diferenciados. Então, 2 ou 3 funcionários daquela empresa, ao final do programa, recebiam um momento ou ganhavam um curso para completar o seu treinamento, ou ganhavam lá alguma coisa que fosse remunerado, enfim, alguma coisa diferente, né? Mas veja, o sujeito tinha que ir lá embaixo, ficar no dia a dia com cada um dos funcionários. Isso não precisa na vida espiritual. Aqueles que gerenciam sabem do mérito da pessoa. E quanto mais elevado o nível de gerenciamento, mais detalhes eles têm. E é isso que o capítulo fala. Que coisa formidável a gente pensar nessa supervisão abrangente. E não é uma supervisão caprichosa, ela é uma supervisão real, justa, é uma supervisão que leva em conta o esforço, há um critério de justiça e nunca de perseguição, chantagem ou punição, mas simplesmente sinceridade e amor uns pelos outros. Né? Então, Américo, essas considerações aqui verdadeiramente nos fazem pensar com profundidade no assunto. E você tem uma frase que embasa todo esse comentário que nós estamos fazendo aqui, da supervisão humana e da supervisão divina, digamos assim. Você quer colocar ela aí e comentar? Sem dúvida. Bem, essa frase é dita pelo próprio Tobias, que está orientando o André Luiz, que diz o seguinte: cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras.
essa é uma síntese de que tudo está sob supervisão. É por isso que Jesus disse no Evangelho, ficou registrado pelos evangelistas, que é dado a cada um segundo as suas obras. Não é segundo a cor de pele, não é segundo a religião que professa, não é segundo a cor dos olhos, não é segundo a raça, é o que a pessoa faz. E você deu um exemplo muito interessante antes de nós começarmos a gravar, Orson. Existem pessoas absolutamente dedicadas na empresa e que não são nem percebidas. O sujeito é absolutamente honesto, cumpre bem as suas obrigações, e ninguém vê, a não ser que o chefe é imediato, né? Mas o dono da empresa, às vezes, não tem noção do que está acontecendo. Então, nós estamos sob supervisão real. É por isso que Jesus afirma que ninguém fica sem prestar contas, né? É porque a cada um será dado segundo suas obras. Então, por isso que as vidas na Terra, elas têm um período relativamente curto e vai aumentando com o tempo. Na antiga Grécia, na antiga Roma, a duração da vida era muito pequena, a média, né? O sujeito vivia lá 35, 30 e poucos anos. Por quê? Porque era um espírito que tinha pouca instrução, então ele errava muito. Então, a encarnação tinha que ser curta para o sujeito avaliar os resultados e não complicar muito. Na medida que o sujeito vai melhorando o seu desempenho, ele vai tendo uma oportunidade da vida e vai vivendo mais, né? Por quê? Porque tem menos chance dele fazer besteira. Ainda assim, a gente faz. E por quê? Porque todos nós estamos sendo supervisionados no processo evolutivo. É muito interessante porque André ele considera que esse esclarecimento trazido ali pelo diálogo com Tobias, ele fez ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. E antes dessa frase, no mesmo capítulo, Tobias considera que há servidores que depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora. Quer dizer, não houve esforço nenhum, provando que gastaram o tempo sem empregar dedicação. Assim como existem homens que às vezes atingem 100 anos na Terra de vida física, biológica, de existência no planeta, e saem dela com a mesma ignorância da idade infantil. Quer dizer, não aproveitaram o tempo para aprender, para se desenvolver. É muito grave isso, Américo, muito grave. É um alerta a todos nós, né? Por isso é que realmente os espíritas têm uma responsabilidade maior, porque quem é que sabe disso aqui na Terra? Quantos espíritas existem? Por mais que a gente imagine, não deve corresponder nem a 0,1% de toda a humanidade encarnada, que hoje tem 7 bilhões e 800 milhões de espíritos. É por isso que nós temos uma responsabilidade grande. Nós seremos mais cobrados do que aqueles que não sabem disso. Então, se nós não fizermos algo além do necessário, nós simplesmente estamos vivendo por conta do acréscimo de misericórdia. Marcando passo. Bom, chegou a hora da palestra. Ele estava ansioso. Após a oração vespertina, ele foi para o ambiente da preleção da ministra veneranda, na companhia de Narcisa e Salustio, para o grande salão que era em plena natureza, verdadeira maravilha, o recinto verde, bancos de relva que os acolheram confortavelmente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, como está aqui no texto, com um delicado perfume. E ele calculou uma assistência de mais de 1.000 pessoas. Havia ali, na disposição comum da grande assembleia, 20 entidades, 20 espíritos, que se assentavam, melhor dizendo, em local destacado entre os outros. E a eminência florida, onde se via a poltrona da instrutora. Estamos na Assembleia de Ouvintes, explicou Narciso. Aqueles irmãos que se conservam no lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje. Companheiros que podem fazer perguntas. Américo, você disse que o André não podia fazer pergunta, esses daí podem. Adquiriram o direito pela aplicação do assunto. Olha só, a aplicação, houve desenvolvimento, interesse, dedicação, condição que poderemos alcançar também. Então, você não pode estar entre eles? Indagou André. Não, por enquanto não.
Por enquanto, posso me sentar ali, somente nas noites em que a instrutora versa sobre o tratamento dos espíritos perturbados, que ela tinha experiência. Olha que interessante. Isso é muito interessante, ou seja, cada um segundo suas obras mesmo. Então, quem não tem obra em determinado assunto não tem direito a fazer nada. Então, vai ouvir, ela não impede de ouvir, a reunião é para quem quiser, mas para entrar lá também tem que ter uma autorização. Então, o Salúcio, a Narcisa e o André tiveram a autorização do Tobias para irem lá. Então, esses responsáveis por setores, né, que sabem do interesse de alguns dos seus tutelados, dos seus trabalhadores, em assistir uma palestra, eles precisam autorizar. Só que, para fazer pergunta, só quem cuida daquele assunto. Senão, o sujeito vai perguntar coisa que não precisa, que não sabe. Os outros que têm interesse real e que vivem aquelas experiências é que podem fazer pergunta, é uma coisa natural. Na vida espiritual, esse assunto é sério, aqui na Terra, não necessariamente. Você me faz lembrar, Américo, quando você fala que na Terra, não necessariamente, quanto tempo se perde em algumas assembleias, algumas reuniões, alguns Nossa. eventos, em que pessoas falam as coisas mais inoportunas e perde-se um tempo precioso, mesmo em reuniões de diretoria de instituições, quanto tempo se perde com bobagens, né? E essa medida aqui foi determinada pelo governador, né? É esclarecido aí, justamente para que não se perca tempo e vá direto no assunto, se aproveite devidamente o tempo. Muito bem, Américo. Então, mal acabaram de falar e entrou a ministra Veneranda, em companhia de duas senhoras que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Veneranda já entrou com a sua simples presença espalhando alegria. Não mostrava a fisionomia de uma velha, não, mas o semblante de nobre senhora amadurecida, cheia de simplicidade e sem afetação. Conversou rapidamente com os 20 companheiros e começou a dizer: Américo, deixo para você aí o começo da fala da veneranda. Ela começa dizendo que entre eles estavam algumas centenas de ouvintes que se surpreendem naquela esfera onde eles vivem, as formas análogas à Terra, porque todo mundo acha que a vida espiritual deve ser em cima de uma nuvem, né? Alguma coisa volitiva, né? Fica todo mundo no ar, pairando no espaço, né? Quando, para espíritos atrasados como nós, ainda nós precisamos de referência, né? Nós precisamos de chão firme para pisar e atmosfera livre para ver estrelas. Então, essa é a primeira advertência. É claro que, para espíritos muito elevados, não existe nada, nenhuma necessidade de localização no tempo nem no espaço. Eles conseguem fazer teleconferências na mente. Conversam os gerentes do sistema solar, né, os espíritos crísticos, conseguem se reunir à distância com a imagem de todos eles, com a certeza do que estão falando e ouvindo, e se comunicando muito bem e rápido. Então, devem ser reuniões mais curtas do que as da Terra, porque eles vão direto ao ponto. Esse tem sido um dos grandes desafios humanos, né? Porque realmente reuniões, às vezes, improdutivas, com longas horas em debates inúteis, muitas vezes, que não levam a nada, como acontece, inclusive, na nossa política e nas relações humanas em geral, né? Perdemos muito tempo com bagatelas. E ela vai realçar aqui a importância do pensamento e, e mostra realmente que, como você disse na sua introdução aí, que estamos ainda necessitados dessas formas, onde vamos estar, o ambiente que vamos estar, a nossa condição é assim. Mas, nos espíritos mais evoluídos, não precisam desse condicionamento que ainda nos expomos. Ela diz que essa criação mental é tudo na vida, é a linguagem universal é o pensamento. Mas quem é que consegue conversar com o pensamento? Se a gente conseguisse fazer isso, não precisava telefone celular. Então, os espíritos evoluídos, eles não precisam de aparelho, porque o cérebro do perispírito é um transceptor, recebe e transmite o tempo todo. Então, eles já dominam isso. Mas nós não. Aqui na Terra a gente não consegue se entender por pensamento. Chega na vida espiritual, consegue? Não, porque não tem treino.
Nós não temos treinamento. É claro que isso não vale para certas pessoas aqui na Terra. Por exemplo, Chico Xavier adivinhava o que o sujeito estava pensando e ainda respondia sem o outro perguntar. A gente tem vários casos para contar, acho que já contamos um aqui. Então, esses espíritos leem pensamento, mesmo que o sujeito não expresse o pensamento. Ele acha que pensar é uma coisa isolada, escondidinha. E não é. Pensou, está na rede. É como se fosse um WhatsApp. Quem estiver sintonizado, capta. Por isso que a gente cria muito problema só pensando, que dirá falando e fazendo, né? Américo, isso é de uma gravidade que a gente não faz ideia, porque nós não temos controle sobre os pensamentos, né? Nós somos seduzidos por uma série de pensamentos que absorvemos, que nos deixamos influenciar, que nos permitimos, parece até uma repetição de palavra, que nos permitimos pensar. Mas tudo isso revela a capacidade do espírito no sentido das conquistas dessa disciplina que precisamos ter. Você disse muito bem aí da captação, eles não precisam de aparelhos, nós precisamos ainda, eles falam pela linguagem do pensamento. Então, ela diz, tem aqui uma fala da veneranda, será crível que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda condição inferior? Impossível. Uma existência de 100 anos na carne representa período muito curto para aspirarmos à posição dos cooperadores essencialmente divinos. Informamos-nos a respeito da força mental, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Muito grave mesmo. Esse assunto, Orson, nós vamos ter a oportunidade de falar em outros livros também, mas a gente já pode dar uma palhinha aqui, né? Então, assim como o homem descobriu que é possível fazer uma grande rede de comunicação via dispositivos, né, o Criador já pensou nisso antes. Aliás, ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo que existe foi concebido. O homem descobre em determinada época e passa a usar. Então, na rede do Criador, no Wi-Fi do Criador, a rede é permanente, existe em todo o universo, e é a mesma. E não tem um computador central. É a inteligência suprema que concebeu isso. Então, nós nem fazemos ideia de como isso funciona, mas tudo está registrado, tudo que acontece no universo está registrado. Qualquer movimento, qualquer sentimento, qualquer pensamento, qualquer palavra, qualquer atitude está registrada. E por falar em pensamentos, quando a gente pensa, já conectamos. Por quê? Não precisa de senha na internet do Criador. A senha é a frequência média dos pensamentos que a pessoa tem. Então, quando ela pensa, ela conecta com todas as outras pessoas que têm aquele mesmo pensamento. Como nós ainda não sabemos trocar ideias e não percebemos a troca de ideias, quando nós pensamos, nós assimilamos ideias sobre aquilo que a gente pensa, sem nos darmos conta de que isso acontece. É como está explicando, venerando aqui na sua preleção, né? Qualquer ideia, como você está dizendo aqui, qualquer ideia criminosa, por exemplo, como está aqui no texto, produzirá gerações mentais da mesma natureza. A gente se compromete não apenas com palavras, ou a gente faz conexões não só verbalmente, mas não são as afirmativas verbais, mas a conexão mental. Um princípio elevado, um desejo elevado, uma aspiração superior, obedecerá à mesma lei, como você disse. Isso foi concebido pelo Criador, é lei. Nós ainda precisamos absorver isso. Como a veneranda diz, após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais no orvalho poderoso ou na chuva benéfica. É muito interessante essa comparação, Américo. Tem uma superioridade a fazer essa comparação. A água que evapora suja volta limpa. É muito interessante. Conservamos-la com os detritos da terra. Como é que está aqui? Falaremos habitação de micróbios destruidores por força do pensamento. Isso é
Veja que esse alerta está lá nos 10 mandamentos de Moisés, porque os espíritos já intuíram Moisés. Olha, aquele que pensa mal da mulher do outro, ou de uma pessoa qualquer, não precisa ser mulher, ele já está cometendo um engano contra a lei. Está alertado faz tempo. Então, a pessoa diz, mas eu não fiz nada de mal, eu não falei nada de mal, mas pensou e sentiu, pronto, é suficiente. Porque isso é que revela o estágio evolutivo de quem pensa e de quem sente. Mesmo que ele não expresse verbalmente, e por atos está registrado que ele não está ainda respeitando o outro. Porque as pessoas têm direito de errar, assim como nós também temos. É por isso que os espíritos não se incomodam e não ficam chateados com os nossos erros, porque não existe a possibilidade de evoluir sem erros e acertos. É exatamente esse mecanismo que nos aprimora. É exatamente isso. Você resumiu bem aí. Pensou e sentiu, pronto, né? É bom. Não é o fato de fazer, pensou e sentiu. E você tem uma frase sobre isso aí, Américo, da própria Veneranda, que você vai destacar para nós, né? Então, a frase ela é densa, mas contida em poucas palavras, né? Pensamento é força viva, em qualquer parte. Repare que é em qualquer parte do universo, ou dos universos. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Isso tem uma amplitude enorme, né? Tudo que a gente faz influi em tudo. Nós estamos trabalhando, por exemplo, à frente de um computador e os nossos pensamentos, as nossas palavras, a nossa imagem está influindo no meio atômico, onde princípios inteligentes que habitam as partículas dos átomos da matéria que nós estamos usando estão recebendo a nossa influência. Olha só em que nível isso pode chegar. Nós não sabemos medir isso, mas isso está acontecendo. Da mesma forma como as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, sentindo essas mesmas reflexões, igualmente estão influenciando no seu meio, no seu próprio organismo, no seu ambiente, nas pessoas em quem estão pensando. É uma troca recíproca, verdadeira de vibrações. O pensamento é força viva. Américo, e na sequência da frase, onde ela destaca sobre a importância dessa reflexão, dentro desse mesmo princípio, ela vai dizer ainda uma coisa muito interessante aqui: o espírito que haja vivido exclusivamente na França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo da forma verbalista especial, que nesse caso será sempre do receptor. Só que tem um detalhe aí, né? Isso exige afinidade. Um espírito francês que não conhece o português e um brasileiro que não conhece o francês poderão ter uma comunicação entre si, captar a ideia e transformar independente do idioma, desde que haja afinidade pura. Esta afinidade pura, Américo, é outra questão seríssima. É outro problema a ser resolvido. Então, médiums, por exemplo, às vezes recebem comunicação, estão falando português, e o espírito não é brasileiro, né? É de outra nacionalidade. Mas como é que pode? Porque tem uma certa afinidade e o que o espírito transmite, na realidade, é sentimento e as suas dúvidas, as suas dificuldades ou os seus pareceres, eles são apreendidos de uma maneira que nós desconhecemos. A pessoa capta, né? E é uma pessoa que tem outra experiência, numa outra língua, de outro país, né? Então, isso mostra que, no futuro, nós não vamos precisar, por exemplo, de linguagem. Você não formula um pensamento dizendo assim, eu vou formular um pensamento. Não, você formula, acabou. O que você pensou? Eu pensei numa esfera, num triângulo. Pronto, está dito tudo. Os espíritos superiores não usam a voz articulada, não usam palavras, não usam frases para se comunicar. Eles usam imagens. É uma coisa assim que a gente nem faz ideia. Fenomenal, fenomenal. É fantástico isso. Ai, Américo. E ela explica, né, que
considerando as afinidades, a conexão mental e a necessidade de continuar aprendendo tudo isso, desenvolvendo essas capacidades, né? Ela vai fazer uma comparação aí que não estamos, portanto, em esferas dessa pureza mental, mas nos afinamos uns com os outros. E aí vai fazer uma informação muito importante aqui, que o nosso lar, a colônia onde está ocorrendo essa reunião, onde André Luiz está acolhido, é uma cidade espiritual de transição. Ela não é uma coisa definitiva. É uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns se preparem para essa subida evolutiva, para que a maioria volte à Terra na reencarnação para os serviços redentores. E compreendamos, quase concluindo, a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a elas desde hoje. E, simplesmente, Américo, terminou com uma pergunta aqui. Quem deseja aproveitar? E acabou. Acabou a reunião. Ficou todo mundo com cara de ué, mas já acabou a reunião, disse o André, né? Já acabou. O próprio André, é uma técnica que a veneranda usa, porque ela deixa gosto de quero mais. Então, nós não aprendemos essa técnica ainda. Aliás, você usa um pouco dessa técnica quando você faz propaganda do próximo capítulo, para espicaçar a curiosidade do ouvinte do canal do Orson, que é exatamente para motivar a pessoa a voltar. Então, ela faz isso sempre. Quando a conversa está no melhor da história, muito bem, até a próxima, até logo, fui. O André, como você disse, se surpreendeu. Que isso? Acabou a reunião? E a ministra veneranda é sempre assim, respondeu. A ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. E aqui na Terra, no planeta, muitos palestrantes usam essa técnica, né, Américo? Inclusive professores em universidades também. É uma didática, é um uso didático de despertar a curiosidade, despertar a atenção e até incentivar pesquisas, né? Quando você faz uma palestra, por exemplo, você cria essa expectativa em torno de um filme, de um livro, o final de um filme, você não conta o final, que é justamente para a pessoa ir buscar. Aqui, Orson, não há referência de que a duração da preleção tem um tempo determinado. Sim. Porque se tivesse, aí o André não ia se assustar. Acabou na hora que tinha que acabar. Mas não, parece que isso não é importante. O que é importante é o interesse, manter o interesse aceso das pessoas. Então, a ministra não tem a preocupação de terminar no prazo que lhe deram. Ela termina quando o interesse está no auge, porque na semana que vem tem mais. Tanto é que o capítulo termina aqui, né, com a afirmação. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. Américo, isso dada a grandeza do que temos à nossa disposição para aprender, e a grandeza da própria vida, a grandeza do universo e tudo que está envolvido. Então, o Criador fez um universo que é infinito, tanto no macro quanto no microcosmo. Portanto, todo espírito, por mais elevado que seja, ele sempre terá coisas novas a aprender. Porque essa é a característica da criação, que o universo seja sempre uma nova descoberta. Então, isso não vai parar nunca. E daí essa afirmação da ministra. Ela não sabe quando termina, porque não termina. Porque se terminar, e o Espírito fala assim, bem, agora eu sou perfeito, não preciso fazer mais nada, já sei tudo. Não, você vai ter mais coisas para saber. É engraçado porque lá na classificação de espírito puro só tem um nível, né? O espírito puro é aquele que não sofre influência da matéria, mas não diz que tem coisas a aprender. Por quê? Porque os espíritos não revelaram tudo a Kardec. Tem mais coisa que a gente não sabe. E nós nem sabíamos que tinha uma segunda, uma terceira galáxia quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos. Hoje nós sabemos que tem 3 trilhões de galáxias no nosso universo e tem outros universos aí do lado que a gente não comprovou ainda, mas não se pode admitir que não exista, né?
Então, o nosso universo tem um determinado tamanho. A pergunta é, o que tem do outro lado de fora? O que tem do lado? Ora, o Criador não é um ser limitado, é um ser absoluto. Então, tem sempre coisa para descobrir. Américo, enquanto você está falando aí, eu estou fazendo uma especulação mental aqui, pessoal, né, que eu vou compartilhar com os amigos que estão nos vendo. Né? Eu fiquei pensando em Jesus, que recebeu a incumbência de conduzir, de criar, de formar o planeta e conduzir essa multidão de espíritos aqui vinculados, né, nesse processo gigantesco de amadurecimento dos espíritos vinculados a esse planeta e que transitam por planetas do sistema solar aqui, né? Que também envolve todo esse processo gigantesco. Imagine você quando que não temos dimensão disso, quando o sistema solar desaparecer, digamos, né, que todo esse conjunto evoluiu, se tornou perfeito, aí nós vamos imaginar que Jesus ficaria inativo de forma nenhuma. Ele possivelmente já está planejando, já está andando com outros projetos de tarefas que caibam a ele, dada a infinitude dos aprendizados e tarefas e afazeres que aguardam a todos nós. Não termina nunca. Aliás, tem uma frase do Emmanuel que eu vou colocar aqui, que é exatamente isso. A evolução é infinita. Exatamente por isso. Porque se ela fosse finita, o sujeito, bem, agora o que eu faço? Nada, porque eu já sei tudo. Não existe isso aí. Muito bem. Capítulo especial esse. Como o Américo disse em off antes da gravação, capítulo maravilhoso esse da preleção da ministra veneranda, né? Quanto aprendizado, quanta coisa para tirar daqui, Américo. Por isso que ninguém pode dispensar a leitura integral do capítulo na própria obra, porque verdadeiramente tem muita coisa para tirar aqui. Nesses poucos minutos, hoje devemos ter ultrapassado um pouco dos 30 minutos, mas nesses poucos minutos que ficamos aqui, a gente não consegue, de forma nenhuma, colocar tudo aqui. E o trabalho continua, né? Porque nós estamos aqui, a semana que vem, no capítulo 38, e temos toda a obra de André Luiz para fazer aqui, não sei quando que isso vai concluir. Não temos ideia. Mas, na semana que vem, nós até queremos sugerir a você, leia antes o capítulo 38, o caso Tobias, o personagem aí envolvido com André. O que vamos saber desse personagem Tobias? É assunto para a próxima semana, mesmo. Estou ansioso. Então, muito obrigado a você. Até a próxima semana. Fiquem bem. Muito obrigado pela sua presença. Até. Até a próxima.